que é importante? Queridos, estamos aqui na nossa sacada, olhando para essa vista maravilhosa, esse bairro aqui embaixo. Nós ficamos pensando nessa palavra, o que é importante? Hoje, muita coisa deixou de ser importante para muita gente. Haja vista que daqui a 130 anos, irmãos, 130 anos, nenhum de nós estaremos mais neste lugar. Eu fiquei pensando nisso, olhando e meditando na palavra de Deus, e lembrei de uma situação de um professor que ele chega na sua classe com um balde, ele coloca em cima da mesa esse balde e ele começa a colocar algumas pedras dentro desse balde. Ele coloca essas pedras até a boca desse balde e olha para os alunos e pergunta aos alunos: esse balde está cheio? E algum aluno diz que sim, outro diz que não. E de repente ele pega alguns pedregulhos menores e coloca também dentro desse balde, dá uma balançada no balde para ajeitar esses pedregulhos. E ele olha novamente para os seus alunos e pergunta: esse balde está cheio? E alguém diz que sim, alguém diz que não. E ele pega agora um pouco de areia e começa a derramar dentro desse balde. E começa também a chacoalhar esse balde e pergunta: está cheio esse balde agora? E os alunos ficaram olhando aquilo e ele começa então a explicar aos alunos, dizendo que aquelas pedras grandes, aquelas grandes pedras, eram as coisas mais importantes da vida, e classificou as coisas importantes. E os pedregulhos eram coisas necessárias, mas não importantes. E a areia era coisas desnecessárias. E ele deu um ensinamento para aquela classe que se a classe ela colocasse a areia primeiro dentro do balde, encheria o balde até a boca e não teria espaço para as pedras, ou seja, as coisas importantes. Eu não sei hoje o que deixou de ser importante para você e o que é importante para você. Eu quero passar um pouquinho daquilo que eu estava lendo aqui na palavra de Deus. Quando Jesus Cristo ele indaga os discípulos e pergunta para os discípulos o que as pessoas estão dizendo, quem ele é, e os discípulos respondem para ele: é um dos profetas, Elias, Jeremias. E ele pergunta então aos discípulos uma pergunta pessoal. Ele olha aos discípulos e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro então entra naquela situação e Pedro olha para ele e diz para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia aquelas palavras de Pedro. Portanto, ele olha para Pedro no capítulo 16 de Mateus, no versículo 18, e ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando, edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: Pedro, tu és Petro, e eu sou Petra. Tu és pedregulho, e eu sou rocha viva. E sobre mim eu edificarei a minha igreja. A igreja pertence a Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E ele ainda segue dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Cristo estava dizendo aqui? Que a morte, o poder da morte, causada pelo pecado, não poderia prevalecer ou ter vitória sobre a igreja. Eu quero te dizer uma coisa: se Cristo é o mais importante na tua vida, se essa rocha, pedra angular, é o mais importante na tua vida, querido, Ele já te deu a vitória da igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.